pessoal. Vamos, então, dar início ao último painel de encerramento, um painel bem especial, um tema bastante importante, e vem muito de encontro com o tema, né, com a temática desse evento, que é o cuidado humanitário. E este painel chama-se Quando o cuidado não é sobre curar, mas sobre estar junto por toda a jornada. Então, para encerrar esse dia de palestras e conversas tão inspiradoras como as que a gente ouviu até agora, te convida para vir ao palco com muita honra Lívia Biazon, médica intensivista, formada pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, titulada pela AMB, mestre em Ciências Pneumológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Cuidados Paliativos, integrante da equipe de professores da Faculdade Moinhos de Vento, pesquisadora e palestrante. Lívia, o palco é todo teu. Muito obrigada. Deu. Obrigada, gente. É um prazer poder estar aqui, falar um pouquinho com vocês, receber esse convite com muita honra. Falar sobre cuidado é algo que está no dia a dia do que eu faço e acho que tem tudo a ver com o que vocês fazem aqui na casa, né? Então, eu trouxe um pouquinho de uma fala para a gente pensar um pouco sobre cuidado, sobre o que a gente faz e como é que a gente pode fazer isso de cada vez de uma maneira melhor. Isso. No PubMed, que é o que a gente chama de Google da área da saúde, a gente sabe que hoje em dia há mais de 50 milhões de artigos científicos. E eles crescem a 1,5 milhão a cada ano. À medida que a gente vai construindo conhecimento, a gente sabe que em 1950 ele dobrava a cada 50 anos. Quando a gente chega em 2010, ele dobra a cada 3 anos e meio. E em 2020, a cada 2 meses e meio. Está bem difícil se não ter atualizado, né? A gente está passando trabalho. Os blocos cirúrgicos têm novos protagonistas. Hoje em dia, o robô entrou para dentro do bloco cirúrgico. Em função do 5G, a gente pode ter pacientes e cirurgiões com uma distância de até 5.000 quilômetros. Já existem dispositivos como um cartão de crédito que a gente consegue fazer um eletrocardiograma e enviar ele para o seu cardiologista. Assim como se qualquer um de nós estiver na cidade de Minnesota, nos Estados Unidos, tiver uma parada cardíaca fora de um hospital, a gente vai ser atendido pelo ECMO Truck, que é como se fosse uma UTI de altíssima complexidade móvel, com melhor atendimento de parada cardíaca. Já existem dispositivos sem fio que conseguem avaliar os sinais vitais que a gente mede dentro de um hospital. Uau! A gente está muito bem em saúde, então, né? Não precisamos mais nada. Os estudos mostram que isso não faz sentido, né? A gente sabe que entre 89% a 93% dos brasileiros classificam serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados, como péssimo, ruins ou regulares. 87% da população está insatisfeita com o SUS. 62% dos brasileiros afirmam ter deixado de buscar assistência médica quando precisa. Poxa, que dado é esse, né? E 1 em cada 4 mulheres no Brasil já sofreu violência obstétrica. Dados alarmantes de burnout entre profissionais da saúde na era pós-pandemia falam entre 42% a 61%. Metade de nós está completamente esgotados. A maioria dos estudos mostram que os pacientes saem de consulta sem ter discutido o que realmente importa para si mesmo. Não entendem seus próprios diagnósticos,
tomam decisões que não refletem os seus valores, sentem-se tratados como objetos, não como pessoas, e acabam perdendo a confiança em quem deveria cuidar deles. E o que está faltando, então? Eu acho que está faltando gente. Está faltando a gente retomar o que a gente tinha há muitos anos atrás, onde gente cuidava de gente. Não está faltando máquinas, não está faltando tecnologia, não está faltando robô. Está faltando gente. Está faltando a gente olhar no olho, está faltando a gente segurar a mão, está faltando a gente perguntar as coisas e escutar as respostas. E o que está errado? O que a gente fez para estar andando na contramão do que a gente imagina que estaria hoje na área da saúde? O grande problema é que o sistema de saúde moderno foi desenhado pensando em doenças e não em pessoas. Pensem nisso. Prontuários listam diagnósticos, não sonhos interrompidos. Horários de visita ignoram que a solidão não tem horário. Protocolos padronizam o que por definição é único. Né? A gente sabe que cada ser humano é um só. E a gente mede sucesso na área da saúde em taxa de sobrevida, ou seja, em tempo de vida, e não em qualidade de vida. Está tudo errado. A pesquisa com usuários do sistema de saúde questionou o que trazia mais satisfação para eles dentro de um atendimento. E as respostas que a gente escutou foi empatia, escuta e olhar do médico. A gente não escutou que eles queriam a ressonância magnética mais moderna. A gente não escutou que eles queriam um robô cirúrgico inovador. A gente escutou que eles queriam ser vistos. Eles queriam ser escutados. Não é isso que vai fazer a diferença em saúde hoje em dia. Isso vai nos ajudar e está nos ajudando. A tecnologia vem para auxiliar. Mas a gente tem que lembrar que quando a tecnologia chega, a gente tem que usar ela a nosso favor e não se afastar das pessoas e usar só a tecnologia. E, de novo, o que está faltando, então? Gente cuidando de gente. A gente precisa voltar a humanizar o que a gente desumanizou. Trazer à tona de novo as pessoas para dentro do cuidado, para dentro das pessoas. Quando os estudantes entram na faculdade de medicina, ao entrarem, foi feita uma avaliação e as palavras que eles mais citaram no início da faculdade de medicina foi fazer o bem, cuidar e altruísmo. Maravilhoso. 6 anos depois da faculdade de medicina, os objetivos que esses mesmos estudantes tinham eram curar, sucesso e reconhecimento. Está tudo errado. A gente está fazendo algo muito errado. E aí vocês vão me olhar e dizer, tá, Lívia, mas então a gente sai fadada ao insucesso. O que tu nos traz aqui é que não tem solução. Pelo contrário, eu sou uma pessoa positiva e acho que a gente tem muita coisa positiva para enxergar. E aí eu fui atrás de alguns estudos que pudessem nos trazer esses dados mais animadores, digamos assim. Eu adoro estudar neurociência, acho que neurociência embasa o nosso comportamento como ser humano. E eu trouxe alguns pequenos estudos de neurociência para a gente conversar um pouquinho. Esse é um dos primeiros livros do Darwin, pouco conhecido, mas extremamente impressionante, que se chama A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. Nele, o Darwin sacou que os animais, assim como os seres humanos, expressam 5 emoções básicas: raiva, tristeza, alegria, medo e nojo. Não é por nada que o filme da Disney tem essas emoções como a base dele.
expressar essas emoções, ele identificou que tanto os animais como os seres humanos, eles expressam as emoções usando as mesmas características, os mesmos músculos, e hoje em dia a gente sabe que as mesmas áreas cerebrais que os humanos. Quando a gente junta a expressão dos homens e dos animais com a origem das espécies, que é a obra-prima do Darwin, e a gente lembra que a origem das espécies fala muito em que a gente precisa, que a gente seguiu uma linha de evolução e que o mais adaptado foi o que conseguiu vencer nessa jornada, a gente enxerga que as emoções foram preservadas durante essa evolução. E por que elas são preservadas? Elas foram preservadas porque elas têm um papel de proteção para a nossa espécie. Elas têm um papel que nos mantém vivos, que nos dá propriedades para nos manter bem. E por que as emoções fazem isso? Porque elas são uma maneira de que a gente consiga se comunicar uns com os outros, mesmo sem ter a comunicação verbal, né? Ela faz as vezes da nossa comunicação não verbal. Quando Darwin identificou tudo isso, a gente pode dar um exemplo para vocês entenderem melhor, que é a expressão de medo dentro de qualquer animal num bando, ela vai ativar os outros animais, eles também vão identificar essa expressão de medo e vão ficar prontos para fugir, porque pode ser um predador vindo, né? Então, esse foi o motivo pelo qual nos animais isso foi se perpetuando e chegou até nós. Dentre essas emoções, a empatia está contemplada também. A empatia, aquela situação de se colocar no lugar do outro. E a gente sabe da base neural da empatia que a base empática que a gente tem é conseguir se comunicar uns com os outros. Quando um mamífero olha no olho do outro, consegue identificar a emoção do outro, isso é empático. A gente consegue se comunicar com o outro. E isso a gente faz o tempo todo na área da saúde, principalmente com pessoas que não conseguem se comunicar verbalmente. Mas dos mesmos estudos de neurociência, a gente sabe que todos nós somos empáticos. A gente nasce com empatia lá dentro da máquina. O que acontece é que a gente pode ir perdendo ela ao longo da vida de acordo com as nossas experiências e a nossa linguagem. Existem estudos que mostram que os estudantes de medicina vão perdendo a capacidade empática ao longo do curso. Dado muito ruim. O dado bom é que a gente descobriu que com pequenas intervenções educacionais, a gente consegue reativar a empatia dessas pessoas, né? E esse dado é um dado para o estudante de medicina, mas eu estenderia ele para todos os profissionais da área da saúde. Ou seja, se a gente investir na empatia das pessoas, a gente consegue trazê-las à tona novamente. Vou voltar aqui um pouquinho outra coisa. Outro dado muito interessante é que a gente saber que o burnout ou um esgotamento físico muito importante, ele bloqueia a percepção, a nossa percepção da emoção do outro. Ou seja, ele diminui a nossa capacidade empática. Isso explica muito do que a gente está vivendo hoje em dia na área da saúde. Há muitas pessoas burnoutadas, há muita desumanização em saúde. A gente perdeu a capacidade de enxergar a emoção do outro, de empatizar com a emoção do outro. E isso ainda pode ser mais agravado com a forma como a gente identifica o outro. Esse é um livro de um economista de Harvard, o Amartya Sen, Identidade e Violência, que resumidamente diz que
O modo como a gente identifica o outro aumenta ou diminui a nossa capacidade empática e aumenta a chance da gente cometer um ato violento com a outra pessoa. E aqui violência, eu falo, não só violência física, violência psicológica e a desumanização em si. Quando a gente identifica o outro com uma só identidade, a gente diminui a capacidade de empatizar. Porque todos nós somos muito mais do que uma identidade. Quando eu venho e me apresento como Lívia Biazon, médica, intensivista, ativista, eu diminuo muito a capacidade de vocês empatizarem comigo do que se eu contar para vocês aqui que eu sou a Lívia, eu sou a médica, eu tenho um filho que tem 7 anos, que tem uma paralisia cerebral leve, que eu morei no interior por muitos anos. Tudo isso traz muito mais capacidade empática, porque vocês passam a me conhecer como ser humano e não como a médica, ponto. Né? E isso mostra a necessidade na área da saúde da gente desenvolver cada vez mais os chamados prontuários afetivos. Né? A gente consegue empatizar mais com aquele paciente que a gente sabe que gosta do Inter ou do Grêmio, que é filho, que é pai, que tem determinada situação em casa, porque a gente se identifica mais com ele. Humanizar é reconhecer a humanidade do outro. E tá difícil a gente conseguir fazer isso hoje em dia. E aí tem uma coisa muito importante que a gente, na sociedade moderna, com toda essa evolução que a gente tem em saúde, acabou perdendo, que foi entender que a gente não precisa só curar para cuidar. A gente começou a entender que curar e cuidar são coisas separadas e que a gente dá valor hoje em dia para cura, para tratar. E cuidar ficou em segundo plano. Quando essa frase, para mim, fala muito. Quando a cura não é possível, cuidar se torna a nossa medicina, o nosso cuidado em saúde mais poderoso. A gente que faz muito cuidado paliativo, vocês aqui que fazem cuidado paliativo, porque vocês têm... o público de vocês é um público de cuidado paliativo, né? Que tem uma doença grave que ameaça a vida. A gente sabe que muitas vezes a gente faz muito mais cuidando do que curando. A gente sabe que muitas vezes a gente ajuda muito mais cuidando do que curando. E aí eu me pergunto muitas vezes, qual é a medicina que a gente está atrás? Que modelo de medicina que a gente está esperando hoje em dia? Né? A gente espera que a medicina nos torne imortais, né? A gente quer isso da medicina, ou a gente quer uma medicina que nos convide a olhar para a morte e para o adoecimento de uma outra forma? O que a gente está esperando? Falar de morte é muito difícil. Né? Eu vi as meninas no painel anterior e a gente tem dificuldade de falar a palavra morte. Porque é pesado, porque é ruim, né? Porque a gente quer fugir disso. Mas ela é a única certeza que a gente tem na nossa vida. A gente talvez vive a fantasia da imortalidade, porque a gente não quer pensar na morte de maneira nenhuma, nunca. Somos seres mortais. Somos seres finitos. Todos nós. Mas a nossa sociedade moderna parece negar a morte. E aí, para falar um pouquinho sobre imortalidade ou imortalidade, eu trouxe para vocês uma água viva. Essa é a Turritopsis dohrnii. Ela é o único ser vivo imortal. A Turritopsis é uma água viva que consegue bloquear a sua evolução a ponto de retornar para um estágio de pólipo, né? Então, ela bloqueia essa evolução. Ou seja, a Turritopsis é imortal. Ela não entra em contato com a sua própria finitude. E aí eu me perguntei muito, quando eu conheci a história da Turritopsis, se isso é algo que a gente deseja ou não. E eu me arrisco a dizer que sim e não.
né? O que acontece com a Turritopsis? Comparado com o ser humano, digamos assim. É como se nós evoluíssemos até por volta dos nossos 70 anos, e quando a gente tivesse 70 anos, a gente voltasse ao estágio de embrião e começasse tudo de novo. É isso que a gente quer? Será que vale a pena a gente crescer, construir laços, envelhecer, para aos 70 anos perder tudo? Não sei. Por que a imortalidade é algo tão desejado pelo ser humano? O que tanto nos atrai nela? Eu acho que o sentimento que nos une enquanto humanos é o medo da morte. E ele nos leva a desejar a imortalidade. Medo do desconhecido, medo de sofrer, medo de deixar quem a gente ama e até medo de ser esquecido. Mas o que nos faz humanos? Se a gente conseguisse desenvolver uma pílula que parasse o nosso envelhecimento, será que isso seria o nosso sonho de consumo? Ou com isso, a gente só mudaria o nosso conceito de morte? O que nos faz humanos? Será que não é a consciência da nossa própria finitude? Será que a gente acorda todo dia e que faz o que faz porque a gente sabe que a gente vai acabar? Se a gente não fosse acabar, se a gente fosse imortal, será que a gente seguiria fazendo o que a gente faz todos os dias? Será que o mundo conheceria poesia, arte, descobertas científicas? O que nos faz humano? O que nos move, se não a nossa própria mortalidade? A gente precisa assumir a nossa finitude. A gente precisa entender que a morte faz parte da vida e que a gente vai morrer todos os dias. A gente morre quando a gente faz uma festa e ela dura 3 horas. E a gente queria mais. A gente morre quando a gente perde um emprego. A gente morre quando a gente vai para um lugar e a gente tem que voltar. Quando a gente volta numa viagem. A gente morre todos os dias. Mas a gente renasce todos os dias. A morte não deve ser um problema a ser enfrentado, mas sim um mistério a ser experimentado. E aí eu lembro claramente de quando eu pensei em fazer medicina, né? Eu lá no interior, não tinha ninguém médico na família, eu disse, vou fazer medicina. Meu pai disse, mas o que tu quer fazer medicina, guria? Eu quero cuidar das pessoas. Era isso que me movia. Era essa a minha intenção. Aí eu fiz 6 anos de faculdade de medicina, 2 anos de clínica médica, 2 anos de terapia intensiva. E aí eu aprendi o que todo mundo aprende na faculdade de medicina. Querer curar. E aí eu fazia terapia intensiva. Porque daí tu reanima as pessoas, e aí tu bota um tubo na garganta, e aí tu cura, tu salva vidas. Cué. Uns anos fazendo terapia intensiva, eu comecei a me dar conta que aquilo não servia mais para mim, que aquilo estava estranho, que tinha alguma coisa que não ia, faltava alguma coisa. E aí foi quando eu conheci cuidado paliativo. E foi aí que eu vi que a medicina, ela não precisa curar para ser boa. Ela não precisa ter um objetivo de cura. Ela precisa conseguir olhar para aquela pessoa que está na frente da gente e entender o que de melhor a gente pode fazer para aquela pessoa, naquele contexto e naquele momento. Né? E aí eu conheci o que para mim hoje em dia faz o maior sentido, né? Que é poder associar isso. Né? Eu ainda sou intensivista, eu ainda sigo fazendo confusão lá dentro da UTI, mas eu consigo ser muito mais humana, olhar muito mais para aquela pessoa que está na minha frente e não para aquela doença. Né?
Porque eu aprendi que as pessoas precisam ser olhadas, independente da possibilidade ou não de cura. Porque eu aprendi que a gente poder dar para aquela pessoa o que ela deseja, talvez seja muito mais benéfico do que o que eu acho que ela precisa, né? Cuidado paliativo não é sobre desistir, como a enorme maioria das pessoas pensa. Cuidado paliativo é sobre recalibrar o que significa sucesso. E sucesso não precisa ser medido em tempo de vida, em mais intervenções, em tecnologias. Muitas vezes sucesso é medido em qualidade de vida, em poder avaliar os valores de cada pessoa e dar o tratamento que esteja de acordo com o que ela deseja. Sucesso, às vezes, é poder ficar do lado. E é só isso que a gente pode fazer. Cuidado paliativo não é sobre quando a gente para de curar. É sobre nunca parar de cuidar. E, para mim, cuidado paliativo vai fazer com que a gente pense que o belo da vida não é ser imortal, e sim viver, se desenvolver, crescer, envelhecer e morrer. Porque a gente vive a era da tecnologia, do algoritmo, da revolução tecnológica. Mas a gente esquece que a maior revolução está nas relações. A melhor técnica e o melhor resultado só fazem sentido quando a gente toca o que é humano em cada um de nós. E aí, parafraseando o Arno, eu encontrei essa frase na internet e eu não tinha como não trazer essa frase para acabar essa palestra. Porque eu acho que ela resume tudo o que vocês fizeram aqui esse dia inteiro e, para não dizer o que vocês fazem aqui uma vida inteira, né? A tecnologia, ela potencializa o nosso cuidado, mas o coração da equipe é insubstituível. Muito obrigada. É maravilhosa, né? Tirar uma fotinha aqui. Vamos. Uma frase. Tava com. Obrigado mesmo. Obrigada. Lívia,